Anatomia da cabeça, né, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha na osteologia para fazer os desenhos, né? E também o seminário de apresentação com alguma correlação clínica, tá? Então, lembrando que a cabeça, tá? ela é dividida em duas partes, né? Primeiramente, nós temos o crânio e a face. Nós podemos dividir em neurocrânio ou víscerocrânio, que é, na realidade, a face é o víscerocrânio e o neurocrânio é a parte do crânio que a gente vai considerar que protege a cabeça, o encéfalo, né? O cérebro, né? Cerebelo, isso aí é o neurocrânio. Tá? Então, ao total são 22 ossos, sem contar os ossículos, né? Que estão dentro do ouvido interno. Então, crânio e face, tá? Então, chamamos o crânio de neurocrânio e a face de víscerocrânio. Então, no neurocrânio, né, no que a gente chamava antes de crânio mesmo, propriamente dito, né? A gente vai dizer que a cabeça é crânio e face. Então, neurocrânio, que é o crânio. Então, nós temos ali o osso frontal, que é um osso só, um osso ímpar, parietais, que são pares, temporais, que são pares, occipital, que é ímpar, o esfenoide e o etimoide, que são ímpares também. Então, na realidade, o temporal e o parietal eles vão ficar mais na lateral e a gente vai chamar o eixo occipitofrontal, né, vai ser o antero-posterior. E centralmente nós temos ali o esfenoide e o etimoide, né, como se fosse um sistema correlacionado a uma ponte de ligação com o sistema de ossos da face. Tá? Então, nós temos ali no víscerocrânio já 14 ossos, tá? Sendo que no neurocrânio vão ser 8 ossos, certo? Sendo que nós vamos ter dois pares, né? E os demais são 4 ímpares. Tá? Então, todos esses devem ser desenhados. Tá? Então, aqui nós temos ali, ó, ossículos do ouvido, martelo, bigorna e estribo. Tá? Para te ter uma noção do tamanho desses ossículos, olha o dedo ali, ó. Esse é o tamanho dos ossículos, né? Então, martelo, bigorna e o estribo, tá? Que eles vão fazer parte do ouvido interno. E aí, os ossos do crânio, né? Nós vamos falar mais do osso do crânio aqui. Da face é um direcionamento que não é tão importante agora, nesse exato momento. Então, aqui nós temos a vista anterior, lateral e inferior. Então, aqui nós conseguimos visualizar bem os ossos, né, em geral, tanto da face quanto do crânio. Tá? Então, o principal osso do crânio que é visível é o osso frontal, mas nós, na vista anterior, né, mas nós podemos também aqui observar aqui alguns aspectos no caso do osso parietal, na vista anterior, e na vista lateral aqui, tá? Nós temos o maior aspecto do osso frontal, do osso parietal e do osso temporal, e também o esfenoide. A asa do esfenoide ele vai sair lateralmente aqui, ó, tá? E na vista inferior, nós temos a asa maior do esfenoide, né? Então aqui nós temos o processo estiloide que pertence ao osso temporal. E aqui o ouvido externo, né? Então aqui a vista inferior, onde nós temos aqui o occipital, que ele vai estar posterior, mas também inferiormente, vai ser o assoalho do crânio, é todo o osso occipital. Né? Aí nós temos aqui o osso temporal lateralmente, né? E aqui ossos que correspondem à face. Certo? Nós vamos ter também, né, o esfenoide, né, e aqui os ossos do palato e também a maxila, né, também, que pertence à face. Né? O único osso que aqui, os ossos que pertencem ao crânio, né, são o temporal, o esfenoide e o occipital. Tá? Olha só que interessante, né? O esfenoide, que está aqui em amarelo, que ele é também o forro da fossa anterior, basicamente, que ele sai pela asa lateral aqui,
ele também está lá no fundo do osso do olho, né? Então, lá no fundo do olho, lá, nós temos o esfenoide. Então, aqui é a vista posterior. Na vista posterior, nós temos uma junção onde tem 3 ossos, que é os ossos parietais e o osso occipital. Então, essa área aqui nós chamamos de lambda, né? Junção desses 3 ossos ali. Da mesma forma que nós temos aqui a glabela, esse ponto chamado glabela. Aqui nós temos o ptério, que é a junção de quais ossos? Do frontal, do parietal e do esfenoide. Isso aqui, esses 3 ossos aqui, formam o ptério. Então, ptério, tá? Glabela, que é o centro aqui, ó, do frontal, esse centro de ossificação aqui do frontal. E nós temos o lambda, que é essa junção aqui dos 3 ossos, os 2 parietais pares junto com o occipital. Tá? Aqui nós temos a vista superior do crânio, onde nós temos o osso frontal e os 2 parietais formando o bregma, né? A sutura bregmática, né? Sutura coronal, e bregmática ou coronal, tanto faz, essa sutura é a junção, né? E aqui nós temos o bregma, que é esse ponto de encontro, um ponto de referência também. Na sutura sagital, aqui nós vamos já ter a junção dos 2 parietais e que vai alcançar ali até o ponto que nós chamamos de sutura lambdoidea, aonde tem o lambda, tá? Que nós vimos ali posteriormente. Tá? Então, pontos de referência mais importantes, já viram, já entenderam, né? Então, é importante entender o que são as suturas, né? O osso do crânio é um osso diferente, né? Chamado diploe. Diploe é o osso do crânio. Por que diploe? São 2 camadas de osso compacto e uma pequena camada trabecular entre essas 2 camadas, esse sanduíche, que é o diploe. Diploe são os ossos do crânio, que formam juntos, né, articulam-se com suturas, que é uma junção fibrosa. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Aqui tem uma vista medial, onde nós temos, bem interessante a vista medial do crânio, muito interessante. Então, no meio aqui, vamos imaginar que aqui é a sutura sagital, né, que nós vimos aqui, ó, essa sutura sagital, deixa eu voltar aqui, ó. Essa sutura sagital, vamos imaginar que foi feito o corte aqui. Então, nós temos a vista medial, onde nós temos, então, o osso frontal, o osso parietal, o esfenoide, o osso temporal, vista medial. Olha o forame que tem aqui, ó, bem interessante. E aqui nós temos o occipital, que ele faz parte do assoalho, né, do crânio, na fossa posterior. Né? Então, aqui é bem interessante, né, que essa junção aqui, ó, nós temos aqui o esfenoide, que aqui tem uma cavidade aérea, né? O esfenoide é um osso pneumático, né, porque ele tem ar dentro, da mesma forma que o etimoide também tem. E essa estrutura aqui acima é a chamada célula de cavalo, célula túrcica. Aqui dentro fica alojada a hipófise, tá? E essa hipófise, ela é uma glândula muito importante, né? Tem 2 partes, a adenopófise e a neurohipófise, e essa glândula, ela é muito importante porque ela controla basicamente todos os hormônios do corpo, hormônios da tireoide, né? Hormônios da suprarrenal, os gonadotróficos, TSH, o gonadotrófico, que é o, digamos, hormônio gonadotrófico estimulante, que vai estimular a fabricação de testosterona, progesterona e também estrogênio, lá nos ovários e nos testículos, certo? Vai regular a ovulação, etc. Né? Hormônios como o hormônio corticosteroides, né, vão ser controlados através do hormônio corticotrófico estimulante, né? Vai operar lá sobre a medula da adrenal, no rim, né? Que fica aquela glândula que fica em cima, aquela boinazinha que fica em cima do rim. E nós temos também toda a neurohipófise, que está ligada ao hipotálamo, né? Que é a parte posterior da hipófise. Então, a adenopófise é anterior, que é a mais glandular, que fabrica mais hormônios, né? Esses que vão interagir diretamente lá com as células-alvo, essas que eu mencionei. E aí tem a neurohipófise, que é controlada diretamente pelo hipotálamo, que
sintetiza basicamente ocitocina e prolactina, né? A ocitocina tem aquele neurotransmissor, né? De hormônio importante, é um hormônio que está relacionado às emoções, está relacionado como neurotransmissor, né? Situações, vamos supor ali na questão da lactação, né? Junto com a prolactina, também junto com a contração uterina, né? Mas também isso é uma interação muito importante na gestação, mas também com a relação da sensação de uma sensação parecida com a sensação de prazer, né? Que é aquela sensação que é mais do carinho, do amor, né? A relação assim afetiva, né? Então, prolactina, oxitocina, desculpa, é um hormônio muito importante, né? Muito importante. Então é isso aí, tá? Então temos tudo isso aí para estudar. Nós temos aqui o occipital, com alguns acidentes, aqui só musculatura vai estar envolvida. Forame magnum, que tem aqui a medula, né? Isso aqui como se fosse uma vértebra, né? Parece com uma vértebra. Então a gente chama de vértebra occipital, basicamente vértebra basilar. O nome clássico é vértebra basilar, mas é o crânio já, né? Então, mas ele é como se fosse uma vértebra, tá? Então, aqui nós temos o osso parietal, vocês verem aqui desenhado face interna e a face externa, né? A face de fora e de dentro, por dentro. Aqui tu tem aqui, ó, artérias e veias que são principalmente plexo aracnoide, né? São veias principalmente que tem aqui impressas na região medial ali, então geram acidentes ósseos, né? E aqui é o díploe, né? A estrutura do díploe, que é uma camadinha de osso esponjoso e duas camadinhas de osso compacto. Esse é o díploe, tá? Aqui a vista inferior, onde tem o occipital, onde tem o temporal, né? Tem aqui a maxila, os ossos da face, né? E aqui tem também o esfenoide, né? Olha os forames ali, que bonito, né? Aparecendo. Aqui o arco zigomático, né? E nós temos também aqui a vista superior em corte transversal, aqui, onde nós temos as fossas cranianas, né? A fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Posterior, formada pelo occipital, né? O osso occipital, basicamente. Aqui o esfenoide, né? E temporal, formando, e também o parietal, esfenoide, temporal e parietal, formando a fossa média, e a fossa anterior formada pelo osso frontal, etimoide e também a parte superior da asa do esfenoide. Tá? Então, interessantíssimo, né? E aqui o osso temporal, é a porção petrosa, aqui do osso temporal. Tá? Aqui esse processo é muito importante, o processo mastoide. Então, essa é uma referência para contato com o paciente. E aqui é o processo zigomático, né, dessa parte do osso temporal, que vai se ligar ao osso zigomático. E aqui nós temos o quê? A porção escamosa, né, do osso temporal, que é a porção petrosa do osso, aqui é a porção escamosa do osso temporal. Aqui nós temos o suco da artéria temporal média, tá? Suco da artéria temporal média, tá? Ok? Occipital, aqui o frontal com os processos, né, que vão se articular com o osso zigomático. Tá? Aqui nós temos aqui o esfenoide, aqui a fossa média, né, e aqui o esfenoide, parece um morceguinho, né? Então aqui nós temos a asa maior e a asa menor do esfenoide. Aqui tem forames importantíssimos aqui que eu quero que digam que estruturas passam aqui nesses forames, certo? Que relacionam essas figuras aqui. Aqui, né, na fossa anterior também tem aqui, ó, que isso aqui é lâmina crivosa, né? Isso aqui é a lâmina crivosa. Ali dentro tem o osso, o etimoide, né? Então o nervo olfatório está passando por ali, tá? Então aqui fica exposto o etimoide, certo? Fica mais anterior ao esfenoide. Então está relacionado à cavidade nasal, tá? Então o etimoide vai ficar mais ou menos nessa região aqui por dentro, bem central, né? Então, tá aqui. Então, todas essas cavidades são cavidades pneumáticas, né? O osso etimoide aqui também é todo pneumático.
Se tu pegar ele na mão e apertar forte, ele esmaga todo, ele quebra todo uma pessoa, né? Se for tirado de uma pessoa. Porque ele é pneumático, ele é um osso muito aéreo, da mesma forma que o esfenoide. Então, se tu apertar aqui no corpo do esfenoide, ele fratura, né? Porque são lâminas bem fininhas de osso, né? O esfenoide e aqui, ó, o esfenoide, a vista anterior e também vista posterior do esfenoide cortado, né? Com corte, no caso, bregmático, né? E aqui o esfenoide, onde está ali riscado ali, ó, pintadinho de verde, é o que tinha totalmente cheio de células ósseas. Isso aqui inflama, isso aqui gera sinusite. Então essas células aqui, que nós temos aérea, isso gera inflamação, né? Tudo isso aqui aéreo gera inflamação. Isso dá dor atrás dos olhos, né? Quando a gente tem ali uma sinusite, porque isso é tudo zonas pneumáticas que tem uma camada mucosa que inflama, certo? Então aqui o etimoide, para ter uma noção onde ele fica, né? Dentro do esqueleto. Ok? Acho que é interessante, né?